A cena Gol do de crime. Ryan. Sempre e na David. cena do crime. E nesse momento, tá em 9º lugar com 36 pontos. A gente vai ver o VT e na volta a gente comenta. Rodolfo. O Fortaleza começou embalado, querendo pressionar. Mas o Vasco tinha Andrés Gomes, que puxou o contra-ataque e dá um passe preciso, mas Ryan e Nuno não conseguem chegar na bola. E então o gigante acaba ficando com 1 a menos, após Hugo Moura fazer falta em Guzmán. O lance chegou a ir para o VAR, que expulsou o jogador. Mas não foi isso que desanimou o Vasco. Coutinho ajeitou numa boa para Ryan, que sai na arrancada e chuta bonito para abrir o placar. Segundo tempo e pressão do time da casa. Breno Lopes leva perigo nessa bola que foi para fora. Porém, o Vasco contava com seu ponto forte, Léo Jardim, para salvar o time. E ele fez essas 2 defesas incríveis. E depois, essa da bicicleta de Pochettino, que o goleiro consegue tirar por um milagre. A noite era de Léo Jardim, que ainda salvou mais essa, e fechava o gol. E foi o Vasco quem aproveitou. Cruzamento de Puma Rodrigues e a bola sobra para David ampliar. 2 a 0 Vasco. O Fortaleza ainda tentou diminuir com Daverson de cabeça e Barros coloca essa bola no travessão. Ainda deu tempo para expulsar Bareiro. E no final do jogo, confusão generalizada. Mas nada que tirasse mais uma vitória do Vasco. O clima no Fortaleza não tá legal, por isso aí essa confusão toda. O jogo foi lá e o Fortaleza tá aí depois de fazer campanhas tão bonitas, tá aí na zona de rebaixamento, mas não foi por isso que o Vasco venceu. O Vasco venceu porque o Vasco está jogando com propriedade, Lucas Perfeito. Pedrosa. E um placar incomum. Só fez 2, porque você trouxe um recorte outro dia, o número. Exato. O Vasco, para vencer, precisa fazer 3 gols ou mais, sempre com placar elástico. Isso é uma característica um pouco do Diniz pelo estilo de jogo dele. Ele é muito ofensivo. Porém, o antídoto chegou. Chegou. O problema defensivo acabou. Calma. Não? Não. Não pode? Quando eles jogam, acabou. E Quando não joga, qual o fica nome da complicado. tua dupla? Batman e Robin? Cuesta e Robert Renan. Meu Deus, Lucas. Soa até bonito falando. É, bonito. combina, combina. Cuesta e Robert Renan. Combina. É quase um filme. Com a direção de Barros. O vilão, a gente já tem um vilão. Não fala pra ele não ficar Melhor não estressado, falar. Renê. Já Melhor não falar. quer estressar as pessoas. Não, mas sempre tem um vilão Você no quer filme. sempre ficar estressando O os roteiro amigos. sempre tem um vilão, pô. Ele está É o falando... Thanos da colina. Ele está... Ai, meu Deus. Ele tá brincando assim, gente, porque ontem o Hugo Moura foi, como vocês viram no VT, foi expulso nessa partida. Mas nem tem essa música, não. Lucas Pedrosa, você gostou do Vasco da Gama? Sofreu um pouquinho, né? Sim. Uma horinha ali que deu uma pressão no Acontece. Fortaleza. Mas acontece nas melhores famílias. Gostou do Vasco, ô Pedrosa? Gostei não, Fernanda Maia. Eu amei o Vasco da Gama. A gente está falando de uma equipe que está na 3ª colocação do retorno. Apenas Palmeiras e Flamengo à frente do Vasco no segundo turno do Campeonato Brasileiro. 4 vitórias em 5 partidas. Uma derrota nos últimos 10 jogos. Sem dúvida alguma, se for tirar da equação o Palmeiras e o Flamengo, o Vasco é o time que mais cresce dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco saiu da 17ª colocação e foi para a 9ª. É uma equipe que não só em pontuação, mas também em desempenho, pratica um dos melhores futebols, entre aspas, do Brasil. E tudo isso tem a ver com a chegada dos reforços, num belíssimo trabalho da diretoria, do Pedrinho, do Felipe, do Admar e todo mundo que estava envolvido na janela de transferências, do Fernando Diniz, que participou ativamente dessa janela também e dentro de campo. Chegaram o Robert, o Cuesta, o Andrés Gomes, que foi titular ontem, o Barros, o Thiago Mendes ainda não conseguiu engrenar tanto, Matheus França entrou ontem, foi importante ali no momento que precisava, então é um Vasco que subiu de patamar com a chegada dos reforços e com o trabalho do Fernando Diniz. É um cara que potencializa atletas e esses atletas no coletivo têm sido impactantes. O maior deles, sem dúvidas alguma, o Ryan. 15 gols na temporada, 10 gols no Campeonato Brasileiro. É um cometa, para mim, tá na seleção do campeonato e para mim não seria nenhum absurdo do Ancelotti observar com carinho esse jogador. Ele é completo, ele é uma máquina, é um jogador que tem um futuro enorme, sem dúvida alguma, com a camisa do Vasco e quem sabe brilhando também na Europa e com a camisa da seleção brasileira. O jogo em si, ele foi um pouco mais nervoso, porque teve a expulsão do Hugo Moura. E aí, cara, às vezes eu até me pergunto, cara, a gente trabalha com isso, Vene.
Fernanda, Venê, será que a gente está sendo injusto, às vezes? Será que a gente está sendo, pegando um pouco no pé? A gente tenta trazer esse lado humano o tempo inteiro aqui, do programa, que jogador não é máquina e tudo mais. Aí o campo te responde. Eu não estou sendo injusto. O Hugo Moura, infelizmente, é um jogador que dos 10 erros cruciais que o Vasco teve na temporada, ele teve 5 dentro do Campeonato Brasileiro. Essa expulsão de ontem nem entra como erro direto para entregar gol, mas é mais uma expulsão que prejudica o Vasco. Ele poderia ter tirado os pontos do Vasco ontem, ele poderia ter freado um momento bom, ele poderia ter freado um momento bom individualmente dos seus atletas, dos seus companheiros, por uma besteira. Porque aquilo ali, Fernanda, gente, não tinha perigo de gol. Não tinha nem nada acontecendo ali, além do que realmente era uma bola lateral. Ele pisa na panturrilha do jogador do Fortaleza. E aí me desculpa, cara, tem que ser muito clubista para achar que aquilo ali não é expulsão. É muita expulsão, é muito cartão vermelho. E ele acabou prejudicando o Vasco da Gama. A sorte é que o Vasco da Gama hoje é um time organizado. O Coutinho consegue raspar essa bola pro Ryan, o Ryan para dentro do gol e faz o gol. 1-0. Você olha para esse cenário e fala assim, opa, dá para ganhar. Porque o Vasco é um time melhor do que o Fortaleza. O Fortaleza vem no segundo tempo, começa uma pressão muito grande. Acho que o Diniz não quis mexer ali para justamente não perder o cara diferente do passe, que era Coutinho e Nuno, os dois jogadores que poderiam dar essa ativação no terço final. O Ryan até tem uma oportunidade, inclusive, mas o jogo foi do Fortaleza. E aí aparece novamente um grande jogador do Vasco da Gama. Um cara que não estava tendo o seu melhor momento na temporada, mas que consegue mostrar o porquê dele ser o goleiro mais bem pago do Brasil e o porquê dele ser um dos melhores goleiros do Brasil há pelo menos 2 anos. E esse cara se chama Léo Jardim. Ontem ele fez 9 defesas no jogo, 7 foram difíceis. 7 foram aquelas defesas que realmente evitam o gol. E ontem ele brilhou novamente com milagres. É um paredão, é um cara que, de fato, não estava vivendo o seu melhor momento, mas voltou à sua grande fase e é para isso que ele está lá. Para garantir pontos para o Vasco da Gama, ele deixou o Vasco vivo na partida. O Diniz fez as mudanças necessárias e tem que parabenizar a leitura de jogo do Diniz. Coloca o David, o Matheus França e o Pumita e sai o segundo gol do Vasco numa construção ali do Matheus França. O Tietê participa também. O Pumita cruza essa bola e sobra para o DVD. Ele que jogou muito no Fortaleza, inclusive, não comemorou, mas fez o 2-0. Então, dito tudo isso, eu acho que o que mais anima o torcedor vascaíno não é só a pontuação, não é só o Vasco hoje estar olhando para a parte de cima da tabela, é o desempenho que o Vasco está tendo em campo. O Vasco vence e convence, o Vasco vence e joga bem. Então é uma convergência de coisas que fazem o torcedor estar muito feliz hoje. Muito bem, e a gente sempre faz essa análise humana. Eu acho que talvez esse seja o programa que mais faça isso. A gente olha o lado do jogador, o momento, às vezes, que a gente pode trazer uma informação, o cara passando por um momento delicado na família. Mas, em contrapartida também, a gente traz a realidade de qualquer profissão. Claro. Você tem o seu compromisso, você tem as suas responsabilidades. Foi o que eu falei aqui em relação ao Fabrício Bruno. Sabia. A gente faz uma... Eu estudei Direito 5 anos, não estudei não, tá? Mas estudei, fiz a faculdade, estudei muito, fui muito disciplinada, cheguei na prova da OAB. Pô, fiquei nervosa, errei. Eu vou ter que estudar mais e fazer outra. Porque a vida é feita de testes. E esse Campeonato Brasileiro, se você não passa num teste, você perde 3 pontos. E se você for olhar a tua média no final do ano, você não vai passar de ano. Para a criança que está na escola assim, para o profissional de qualquer emprego é assim, e para eles também. Então, se a gente pega um número tão forte assim, do Hugo Moura, de você ter 10 erros cruciais e 5 serem deles, é muito alto. É a hora do treinador repensar. Será que é a hora, talvez, até de preservar esse jogador, Veni? Coloca ele no banco, vai ser até melhor para ele enquanto jogador. Para ele ficar preservado em relação à torcida. Fernandinha, você citou exatamente o que eu ia mencionar, porque eu sempre lembro de você, porque você fala isso. Em determinado momento, o treinador ele tem que tomar a decisão de preservar o atleta, não expor tanto o atleta. E respondendo ao Pedrosa, não, a gente não está sendo injusto. Inclusive, enquanto o VT rolava, eu falei aqui, não tem nem mais como defender. E eu acho que chegou o momento do Fernando Diniz, como treinador, entrar em ação e preservar esse atleta, porque não há nada mais que justifique a titularidade do Hugo Moura. É um jogador que poderia botar em risco uma vitória do Vasco da Gama. Por exemplo, esses 3 pontos vão fazer muita diferença futuramente, pensando na parte de cima, pensando na briga pelo G8, talvez, ou até mesmo uma vaga na Sul-Americana. E o Hugo Moura, novamente, cometeu um ato ali que é inexplicável. Não tem como defender. Como o Pedrosa mencionou, a pessoa que acha que aquilo ali não era para cartão vermelho porque está sendo muito clubista, vive em outro mundo. Mentira, para o VAR do jogo de ontem seria apenas um pisão. Brincadeiras à parte, mas é isso. Ele deixou soco também. É exatamente isso. Então, assim, não tem como defender o Hugo Moura. Eu acho que chegou o momento do Fernando Diniz entrar em ação e preservar esse atleta, até porque tem outras opções.
à sua disposição. Tem o Tietê, tem o próprio Thiago Mendes, que pode fazer essa função. Então, assim, o Hugo Moura ele não está jogando um futebol que justifique a titularidade dele. Então, assim, com todo respeito ao Hugo Moura, chegou o momento de ser preservado. E o campo fala também, né? Também se entrar alguém e não estiver bem, daí troca de novo. Para isso existe o banco de reservas. Olha só, presta atenção nesse recado. Black Friday antecipada só na Loca América. Presta atenção. É isso aí, galera do Vascão. Vitória importantíssima do Gigante da Colina. O Vasco agora olhando realmente para a parte de cima da tabela, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui como que tá a classificação do Campeonato Brasileiro e os próximos confrontos aí para a gente ter uma análise aí do que o Vasco pode almejar, pode alcançar nos próximos jogos. O Vasco vem de uma sequência extraordinária, né? Teve a derrota ali para o Palmeiras, onde o Vasco teve um apagão ali, né? Nos primeiros 24 minutos de jogo, daí para frente foi um confronto mais equilibrado, onde o Vasco teve até mais posse de bola do que o Palmeiras, né? O Vasco conseguiu finalizar 2 vezes no alvo do Palmeiras, sofreu 5 finalizações no alvo. Normalmente, em finalizações, o Palmeiras tem uma faixa aí de 20, 15, 18 finalizações no gol adversário. No Vasco foram 6 finalizações e 5 no alvo, né? Então foi bem equiparado aí. O Vasco teve mais escanteios que o Palmeiras, jogou bem, só que teve um apagão, né? Teve um apagãozinho ali no início do jogo, e contra o Palmeiras, contra o Flamengo, se você tiver um apagão desse, você acaba tomando mesmo aí, se brincar, até goleado. Agora, depois disso, o Vasco tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 jogos e uma derrota, que foi a derrota para o Palmeiras. 10 jogos e uma derrota. O Vasco saiu de uma situação caótica, complicadíssima aí, né? Para uma situação agora aqui que ele está a 7 pontos da primeira vaga na Libertadores, na pré-Libertadores. O Vasco está apenas a 7 pontos. É difícil tirar 7 pontos? É muito difícil. Eu não vou falar aqui que não é, porque o campeonato já está acabando, né? O Vasco tem mais 10 jogos para fazer. Se tirar 7 pontos em 10 jogos é complicado. Mas pode abrir uma 7ª vaga, né? Se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, ou o Vasco também, né? Para mim o Cruzeiro é o candidato principal aí. Mas se o Vasco ou o Cruzeiro for campeão, aí o Vasco não precisa lutar muito. Se o Vasco for campeão, na verdade. Agora, se o Cruzeiro abre mais uma vaga na pré-Libertadores. E essa vaga aí, o Fluminense está em 7º com 38 pontos. O Fluminense tem 2 jogos a menos. Tá, vamos olhar o que o Vasco tem de calendário, né? O próximo jogo, inclusive, contra o Fluminense. O jogo no Vasco será o mandante. Não sei se vai ser em casa ou se vai ser no Maracanã. Depois sai para enfrentar o Bragantino. Tem muito jogo difícil ainda. Tem muito jogo complicado, né? Tem Atlético Mineiro, Mirassol, Bahia fora, Grêmio fora, Botafogo fora. Muita coisa ainda para acontecer, né?